Bom dia, tudo bem com você? Vamos lá, começando segunda-feira com uma dica hoje voltado para vendas. É isso aí. E aí, me fala aí como que tá aí na sua cidade, se tá muito frio. Aqui tá bastante frio, gente, onde eu fico aqui em Santo André. E principalmente aqui no meu escritório é um local que tem bastante frio. Então eu tô sempre muito bem agasalhada. Bom, hoje a dica é voltada para vendas. Inclusive assim, já pedindo aí para você que está assistindo a live, o que você gostaria que eu trouxesse aqui de informação baseado na minha vivência, né, baseado na minha experiência, no meu conhecimento? Compartilha comigo para que eu possa trazer em próximas lives, tá bom? Mas hoje a dica que eu vou trazer é para vendas. É uma coisa que eu vejo o pessoal ainda bate muito nessa questão das vendas, né? Eu, por trabalhar com vendas há muitos anos, não tem como, né? Quando a gente vai conversar com alguém, a gente analisa se aquela pessoa é vendedora ou não, né? Porque, na verdade, o vendedor ele tem que realmente estudar, ele tem que se qualificar. É uma coisa que eu falo para minha equipe. Um médico, para ser médico, ele precisa estudar. O vendedor também. É engano pensar que o vendedor ele tem aquela habilidade. É claro que tem pessoas que têm aptidão para determinada função, tá? Mas isso não quer dizer que ela vai se sair bem, tá? Em vendas. Inclusive, vendas é mais você ouvir do que você falar. Eu já ouvi muita gente falando assim: eu acho que eu ia ser um bom vendedor, uma boa vendedora, porque eu falo muito. E é exatamente o inverso. Você tem que ouvir, entender a necessidade do seu cliente. É como se fosse realmente um médico, um doutor. Quando você vai no médico, o que, que ele faz? Ele pergunta o que, que você tem para que ele possa prescrever um remédio. Em vendas não é diferente. Você precisa saber o que o cliente precisa para que você possa entregar aquilo que realmente ele esteja necessitando. Então, vendas não é empurrômetro. Eu ainda vejo o pessoal aí muito trabalhando dessa forma, infelizmente, querendo empurrar. Mas, se você. Primeira coisa, você tem que ganhar a credibilidade do seu cliente. Eu vou até começar por uma delas aqui, ó. Eu listei 5 hoje para você. E se você tiver alguma dúvida também, depois você manda inbox, pode fazer a pergunta e eu respondo dentro dos meus estudos, dentro de mais de 20 anos aí trabalhando com vendas. Então, o primeiro deles é desenvolva confiança e credibilidade. A primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver realmente essa confiança, porque a pessoa não vai comprar de alguém que ela realmente não confia, tá? Me veio aqui na memória, eu vou até dar comentar algo que aconteceu comigo. Eu estava procurando um determinado tipo de serviço para me ajudar, um serviço inclusive caro, mas para me ajudar aqui na empresa. Era uma consultoria. E aí eu fui conversar com um rapaz e ele foi assim extremamente assertivo, porque eu fico analisando, né? Não tem como. Trabalhando com vendas há tantos anos, eu fico analisando o porquê eu senti aquela confiança, porque foi bom desse cliente, desse fornecedor de serviço. E aí o que ele fez? Ele marcou comigo, a gente bateu um papo de mais ou menos uma hora, foi mais ou menos uma hora. E, e aí o que aconteceu? Inclusive, eu posso até falar, ele era advogado. E eu já até inclusive elogiei ele, eu falei, cara, você é muito bom em vendas. E aí, olha só o que ele fez. Só para compartilhar aí, para ficar mais claro essa questão da confiança e credibilidade. Eu pesquisei pela internet, eu achei ele pela internet, não veio por indicação. Então, assim, resumindo, eu não conheci o trabalho dele. Marcamos uma hora de bate-papo. Na hora que a gente estava conversando, algumas coisas me vieram à mente e eu fiz a pergunta. Daí até eu falei para ele, eu falei, nossa, mas eu já tô te perguntando, isso aqui é basicamente uma consultoria que você está me dando, né? E aí o que ele respondeu? Que ele me ganhou ali, naquele momento. Ele falou, Tatiane, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que você quiser saber, pode me perguntar, eu te respondo. Não é só porque você está pagando ou não que eu vou te dar essa informação. Gente, naquele minuto ali,
ele ganhou a venda. Por quê? Porque ele passou credibilidade. Ele passou algo que ele não estava somente se importando com o que ele iria receber. Por quê? Porque ele sabia que ele fazendo aquele atendimento, a venda era consequência. Olha que máximo. E eu fiquei assim, impressionada. E só daquela postura dele eu falei, cara, eu pensei comigo, eu não falei pra ele. Eu falei, nossa, venda fechada, eu vou fazer com ele. Primeiro que ele tinha muito conhecimento. Então, tudo que eu perguntava, ele sabia, ele respondia. E como eu disse, ele não foi somente ao ponto financeiro, ele realmente prestou um serviço naquele dia em que ele estava conversando comigo, naquela uma hora, que era uma hora, vamos dizer assim, para a gente se conhecer, né? Era um bate-papo ali. Inclusive, ele me deu informações que ele poderia ter cobrado para isso, mas ele me ajudou. Então, aí foi aonde ele desenvolveu a confiança e a credibilidade. E volto a falar, por trabalhar muito tempo com vendas, quando algo me atrai, quando algo assim eu percebo que foi um bom atendimento, eu presto atenção o que aquela pessoa fez para que eu tenha sentido que aquilo foi um bom atendimento, tá? Em contrapartida, eu vou contar um caso onde a pessoa não conseguiu despertar essa credibilidade, essa confiança. Eu fui conversar com uma outra pessoa, porque assim, dentro do mundo empresarial, é muito importante que a gente tenha, assim, as consultorias, porque nós não somos donos da verdade nunca, né? Cada um na sua área, cada um na sua especialização, e a gente tem que ter humildade para poder entender isso. E aí eu fui procurar uma outra pessoa, um outro segmento, esse, beleza, fechei com ele, ó, nota 10, 10, 10, 10, o atendimento dele é simplesmente extraordinário. E aí fui procurar uma outra consultoria. E aí o que a pessoa falou para mim? Logo de cara, essa outra parte era uma consultoria voltada para a parte de marketing, né? E aí a pessoa já chegou colocando um valor. Eu falei, não, mas espera aí, a gente nem conversou, você não sabe nem o que eu preciso. Sacou? A pessoa não sabia nem o que eu precisava, não queria tirar 30 minutos para bater um papo comigo. Se ele tivesse, de repente, conversado melhor dessa forma, provavelmente eu poderia ter fechado com ele. Mas assim, o que ficou muito claro para mim? Nossa, essa pessoa só tá pensando em dinheiro. É claro que quando a gente vende, as pessoas pensam em dinheiro. Nós pensamos em dinheiro porque todo mundo precisa, é movido a dinheiro. Mas tem uma diferença muito grande quando a pessoa vem realmente para te ajudar, ela vai te vender alguma coisa que vai te ajudar, que é um produto bom. E tem uma diferença quando a pessoa quer vender porque ela está pensando nela. Existe uma coisa chamada em vendas que se chama ganha-ganha. Ou seja, eu ganho porque eu preciso fornecer um produto para você, eu preciso vender, eu preciso ganhar meu dinheiro. E você ganha porque você está realmente recebendo aquilo que você precisa. Sacou a diferença? Tem muita diferença. Então, resumindo, a forma como essa pessoa me abordou, eu não achei bacana, ou seja, uma pessoa que não sabia vender, estava ali pensando em cifrão, por não ter o conhecimento em vendas, ele simplesmente acabou perdendo a vendas, devia ser um excelente profissional, mas eu acabei nem tendo a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, justamente porque ele já queria me cobrar. Como que eu vou pagar um negócio que eu nem sei se ele vai fazer o que eu preciso que ele faça? Não tem como. Então, uma forma que ele poderia ter feito de ter ganhado a venda era bater esse 30 minutos ali, 15 minutos que fosse, mostrar o conhecimento que ele tinha, porque daí eu ia sentir essa confiança, eu ia sentir essa credibilidade e provavelmente eu poderia fechar com ele, ok? Então fica a dica aí para você que é vendedor, pelo amor de Deus, dê um atendimento excepcional, desenvolva essa confiança para que depois você pense em fazer a venda. Tem que ter realmente paciência, tá? Mas a venda acontece. Outra situação aqui, use o humor. O humor é muito importante na venda, principalmente para aqueles casos de maior tensão, né? Já aconteceu o caso de, por exemplo, eu trabalho com vendas de produtos, eu não sei o que você vende aí, mas às vezes tem produtos que faltam. Eu trabalho com lubrificantes, com óleos voltados para a indústria, óleos industriais, não são óleos automotivos, são óleos industriais. E aí o que acontece? Às vezes algum produto falta.
E aí eu costumo dizer o seguinte, inclusive em treinamento para minha equipe de vendas, a desgraça, ela não é a desgraça em si. A desgraça é como você reage à desgraça. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu algo ruim. Como que você vai reagir? Como que você vai lidar com esse cliente? Como que você vai falar para esse cliente? Como que você vai transmitir informação? É claro que existe um momento que precisa de seriedade, mas por que não colocar uma pitada aí de humor para você tentar resolver de uma forma que não fique pesada, que não fique de uma forma ruim, que soe para o cliente? Teve uma vez, lembrei de um caso aqui, compartilhar com você. Tinha um cliente. Na verdade, assim, eu sempre faço contato com meus clientes, sempre tô ligando para eles. Eu adoro, né, conversar com meus clientes. Adoro, adoro. Eu falo que Deus me deu. Tudo que eu faço com muito amor e é isso que flui também, gente. O amor, o carinho, a dedicação, que é aquele lado que eu falei para vocês, de você realmente passar a credibilidade, a confiança, porque é algo verdadeiro, não é algo somente por vender. Mas enfim, eu estava ligando por um cliente e calhou, eu acho que, não sei se passou na cabeça dele, se foi coincidência ou se realmente era verdade. Ele ficou extremamente bravo comigo, ele falou assim: Tatiane, você só me liga dia primeiro. Aí eu, então, me desculpe, né? E aí eu desliguei. O que eu fiz? E naquele dia realmente era dia primeiro, né? Mas é que nem eu te falei, eu não sei se era coincidência ou se realmente eu só ligava dia primeiro. Aconteceu de ter, né, essa situação, enfim. E aí eu liguei, o que eu fiz? Desliguei, ok. Aí no dia seguinte eu liguei pra ele. Eu lembro até hoje o nome dele, faz muitos anos isso. Mas eu falei pra ele, fulano, hoje é dia 2. Você pode me atender? Aí ele começou a rir, ele falou: Tatiane, você é uma cara de pau. Ele falou isso pra mim. Então, essa é uma forma de você trabalhar com algo que foi ruim, né? Eu poderia ter desligado, ter ficado ali perdida e, sei lá, talvez até nem ligasse mais para esse cliente. Mas enfim, eu usei uma forma de humor para poder contornar a situação. Então, o humor é não só usar humor, mas ele pode ser um grande aliado para tirar justamente esse peso, essa carga, né? Essa carga pesada de uma situação difícil de lidar. Então fica a dica aí para você também. A questão do humor é muito importante. Outra dica, liste as objeções. Para quem não sabe, para quem ainda está entrando em vendas, né? Objeções são aqueles argumentos que o seu cliente tem pelo qual ele não fecha o pedido com você, enfim. Então, faça uma lista das principais objeções e tenha uma resposta para dar para o seu cliente, uma resposta, claro, plausível, uma resposta ali dentro do que ele está perguntando, para que você possa quebrar essas objeções, né? Quebrar essas objeções de forma firme, porque também vai da forma como você fala com o seu cliente. Pessoal, outra coisa também, que não tá aqui, que eu até anotei aqui para poder falar para vocês. O tom de voz também. É algo muito importante. Gente, eu trabalhava numa empresa que eu treinei mais de 100 vendedores, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu percebi uma coisa muito importante. Aquele vendedor que falava muito baixinho, eu sei que é da personalidade da pessoa, mas tenta falar com um tom de voz um pouco mais firme, porque pessoas que falam muito baixinho, eu sei que às vezes é a voz da pessoa, mas aí tem que trabalhar isso aí, não passa credibilidade. Às vezes é um baita de um profissional, mas se ele fala muito baixinho, muito calmo, muito devagar, ele não passa credibilidade para o cliente. Uma das coisas que eu me analisava, eu percebia, não sei se vocês percebem, acho que dá para perceber, mas minha voz, o tom de voz é muito forte. Então é uma coisa que impacta o cliente. Eu percebo que você já como eu trabalho com vendas por telefone, isso serve para vendas por telefone, vendas presencial, enfim. Isso gera uma confiança também, uma credibilidade no tom de voz, tá bom? Aqui mais uma. Perca a venda, mas nunca o cliente. Isso é algo que eu falava realmente para os meus vendedores, sempre disse, sempre treinei eles. Perca a venda, mas não perca o cliente. Que daí se enquadra também ali na questão da confiança, da credibilidade. Se você não consegue atender o cliente no prazo em que ele precisa, fale para ele.
e fale exatamente isso. Olha, eu prefiro não te atender porque eu não vou conseguir cumprir, mas eu perco a venda agora, mas eu não perco você como cliente. Por quê? Se você enganar, fala que você vai conseguir atender e você não conseguir atender, provavelmente você vai perder esse cliente sim, para sempre. Então, se você não pode, seja o mais honesto possível. E você sendo honesto, ele vai sentir isso. Ele vai sentir essa confiança, essa credibilidade. E aí, com certeza, você vai cativar esse cliente e fidelizar, porque ele sabe que pode contar com você. Porque a hora que você falar, não, eu não consigo te atender, ele vai ter essa confiança, porque ele já tem essa confiança. Até mesmo, por exemplo, muitas vezes eu ligo pro meu cliente e falo, olha, vai ter reajuste. E vai ter reajuste, eu não tô ligando. Olha a diferença, eu não tô ligando para vender mais. Eu tô ligando justamente, é o inverso, a minha intenção é inversa. Quando eu falo pro meu cliente que vai ter um aumento, porque eu não sei aí os produtos de vocês, mas a parte de lubrificantes, gente do céu, cada dia tá tendo uma tabela diferente, né? E até pouco tempo atrás não estava dessa forma. Demorava ter uma virada de tabela, agora não. Então, quando eu sei que vai ter uma virada de tabela, eu já corro e já aviso para meus clientes para que eles possam realmente aproveitar aquele valor menor. Olha a diferença. E não porque eu quero vender. Olha só, a venda ela vai ser consequência, ela vai acontecer. Porém, eles confiam em mim. Eles sabem que quando eu ligo para falar que vai ter um reajuste, vai ter um reajuste sim. E eu fico super feliz quando eu consigo aqui, com a fábrica, conseguir manter o preço, que às vezes eu consigo, mas raramente, né? Porque hoje realmente está tendo aí uma mudança de tabela muito grande, assim, muito frequente, né? Muito constante. Tá bom? Então perca a venda, mas não perca o cliente. É algo muito importante, ele vai sentir muita confiança em você. E por último, é claro, o mais importante, persistência. Persistência em todos os sentidos. Persistência em você ter uma mente focada, ter uma mente firme. Persistência em você levantar e olhar no espelho e falar assim, hoje eu vou vender. Isso funciona, tá? Isso funciona muito. Já fiz muito disso. Já fui dormir imaginando uma venda e entrar uma venda grande. E no dia seguinte, bingo, a venda acontece. É maravilhoso, gente. E funciona, tá? Então tenha persistência. Não, é claro, tem cliente que não vai ser o seu cliente, que ele às vezes te compra em outro lugar, aliás, tem preço, enfim, tem uma série de situações. Mas assim, você precisa manter a persistência para atender o seu cliente, inclusive a persistência mental. Eu acho que essa é a mais importante, é algo que eu vi assim de diferente, aquelas pessoas positivas que vinham animadas, que vinham assim na expectativa de coisas boas, a coisa acontece. Agora, se você já, por exemplo, vai ligar para um cliente preocupado ou preocupada que vai receber um não, esse não vai te afetar, vai te abalar e você realmente não terá bons resultados, você não vai ter bons resultados. Então é preciso sim ter uma mentalidade forte, é preciso ter persistência e é preciso acreditar que é possível sim, desde que você esteja estudando e fazendo as coisas, né, as coisas certas. Estude sempre, gente, vendas, estude o seu cliente, estude, olhe no espelho, converse com você mesmo, veja se você compraria de você. Isso era uma coisa que eu fazia muito quando eu estava começando, eu queria muito ter resultado. Então eu sempre fui muito assim de estudar muito, né? Eu sempre gosto de estudar. Então eu fazia muito disso. Eu olhava no espelho e falava, gente, o comprador vai comprar de mim? Falando dessa forma? Tá, não vai. Tá, então tenho que mudar. E aí eu fazia esse tipo de treinamento que funciona, tá bom? Dica pra você aí, começando a semana, ó, um super beijo. Escreve aqui a sua maior dificuldade em vendas e também compartilha comigo algo que você queira que eu traga, tá bom? Um super beijo, uma excelente semana para você, fica com Deus, uma semana abençoada e ó, sucesso nos negócios. Beijo, gente, até semana que vem, segunda-feira estamos de volta. Tchau.